para Isaías capítulo 55, o profeta diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 9. Quantos aqui creem ou entendem que servir a um Deus maior que nós é muito mais, tem muito mais credibilidade do que servir a nós mesmos? Queridos, ouve. Talvez você possa estar aqui hoje falando assim, cara, esse pessoal de igreja, eles são muito loucos. Eles servem a um Deus invisível, falam de um Deus invisível. E são radicais, eles se doam, eles dão dinheiro para isso. E eu concordo com você. Eu concordo. A fé, no entanto, ela não precisa ter evidência, embora tenha muitas evidências. A fé, ela não precisa estar embasada em evidência. A fé realmente é algo louco. Diante de um mundo, de um padrão que só se move de acordo com o que eles tocam, o que eles veem, realmente é totalmente antagônica. Mas deixa eu te afirmar uma coisa. Eu duvido que se você não fizer de Jesus o seu Senhor, você não vai fazer algo o seu Senhor. Ninguém é meu Senhor, você deve estar pensando. Você que está online. Ninguém é meu Senhor. Pornografia, o dinheiro, a prostituição, a tua avareza, a tua preguiça é o teu Senhor. Uma paixão, uma idolatria, tem tanta coisa, o teu corpo, a tua inteligência. Se você não fizer do Jesus o seu Senhor, alguma coisa vai ser o Senhor. É interessante que a gente sempre olha com uma forma pejorativa, olha como esses crentes são radicais a servir ao Senhor, como se eles, ou se alguém que não serve a Jesus como Senhor, não fizesse altar para outros senhores. A sociedade sempre tem um vazio, todos nós temos um vazio, e a gente vai preencher aquilo com algum Senhor. Que seja Jesus Cristo no seu coração. É o único que vai ser capaz, eu falo de forma com muita propriedade, é o único que vai ser capaz de preencher a lacuna que todos nós carregamos. Amém? Então aqui Isaías estava falando que os pensamentos dele são maiores que os nossos, ou seja, a gente precisa pensar a partir dos pensamentos de Deus. A gente precisa viver a partir dos ensinamentos dele, porque ele é mais soberano, ele é mais sábio, ele é mais amoroso, ele tem mais autoridade, ele nos constituiu, ele projetou você antes que você viesse a esse mundo. Confia em Jesus. Por mais estranho que isso pareça. Mas, de novo, eu estou muito tranquilo aqui essa noite, porque eu sei que não é minha palavra que pode te convencer. Tem muita gente que pode vir à igreja e já falar assim, cara, eu já sei o que ele vai falar, e você já está tão fechado, eu posso dar um sermão maravilhoso, e você não vai se abrir, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que esse Deus, ele é poderoso para penetrar no teu coração, e fazer com que você repense o que é Deus, quem ele é, e como eu posso ser fiel a ele. Você pode dizer amém? Vamos lá, João capítulo 18, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Bem, pessoal, é importante observar, mundo fala sobre um sistema. Não é apenas um lugar físico, mas um sistema. Jesus aqui estava dizendo o seguinte, eu não penso como o mundo pensa, eu não faço como o mundo faz, eu não reajo como o mundo reage. Por quê? Porque eu não pertenço a esse mundo. Aqui todos nós que entregamos nossas vidas a Jesus, nós temos uma convicção. Esse mundo, e não estamos falando de Brasil, não estamos falando de onde nascemos, não estamos falando de uma demografia, nós estamos falando de um sistema. Esse sistema não pertence a nós. Nós estamos aqui como passageiros, como temporários, né? Estaremos aqui temporariamente. Então, Jesus afirmou que o meu reino não é deste mundo. E nós servimos a um reino que é muito maior do que desse mundo, que não é desse mundo aqui. Por isso nós não pensamos igual, não agimos igual. E a gente tem prazer, porque a gente serve ao Senhor. Bem, houve uma pesquisa que foi feita nos adolescentes nos Estados Unidos. E a pesquisa foi o seguinte, qual é o seu desejo? O que você quer cumprir? O que você quer ser quando você crescer? O que você vai fazer? A maior porcentagem desses adolescentes responderam o seguinte, meu desejo é ser influencer. Antigamente era muito jogador de futebol, ator, atriz, né? Tinha muito isso, é normal até para uma criança assim. Mas hoje, essa pesquisa foi feita 7 anos atrás, a resposta foi ator, artistas musicais e influenciadores das redes sociais. Nós vivemos um boom globalização, isso é muito natural. Mas deixa eu falar uma pesquisa para vocês aqui, eu não quero desanimar nenhum de vocês, mas 0,0086% da população é considerado notável.
0,0086% da população no mundo é considerada notável. Notável, fazer alguma coisa assim extraordinária. Por exemplo, a forma como o LeBron James joga. Ele é um atleta acima da média. Só que dentre os atletas acima da média, ele ainda consegue ser acima da média daqueles acima da média. E aí, nessa história do esporte, da arte, nós vamos sempre ver alguém que ainda é acima da média. Da média de grandeza já. Tem alguns que se destacam. Hoje nós então estamos associando grandeza a reconhecimento humano, entendeu? Por que é atriz, ator, jogador de futebol e influencer? Porque tudo sobre grandeza está relacionado ao reconhecimento do homem. Será que Jesus falou sobre isso? Na nossa cabeça, a gente quer ter muitos followers, a gente quer ter muitos seguidores, porque a gente associa isso com grandeza. A gente quer ter muito dinheiro, porque o mundo, de novo, esse sistema, colocou em nós que isso é ser notável. Mas o que Jesus fala, o que é grandeza? Vamos falar um pouco sobre isso. Existe, portanto, a lacuna entre expectativa e realidade. Gente, olha só, de todo o coração, sejam realistas. Sonhem o sonho que Deus tem para vocês, mas sejam realistas. É importante que vocês entendam que nem sempre, para ser grande e influente, você precisa ser famoso, por exemplo, ser popular. Diminua em algumas coisas, diminua as suas expectativas. Há muita frustração. Há muita frustração. Poxa, eu lancei aquela música, eu fiz aquela conta, poxa, eu comecei aquele empreendimento, eu tinha tanta expectativa. Mas será que as suas expectativas estão baseadas em querer ser notável? São baseadas naquilo que Deus quer para você? Será que as suas expectativas correspondem às expectativas de Deus? Entende? Muitas vezes você está tendo frustração. É tipo assim, é que nem eu querer ser um halterofilista. Claro que eu consigo. Tá vendo? É isso, esses risos de discórdia que a gente não aceita. Você entende? A minha hoje, com 38 anos de idade, eu não posso considerar querer ser um halterofilista. Eu posso minimamente considerar, cara, eu quero ter uma vida saudável, quero ter um corpo legal, eu quero ficar saudável, mas eu não posso competir. Então, essa noção de expectativa é realidade. No que diz respeito ao conceito secular, nós estamos aquém. Porém, no conceito espiritual do que é grandeza, nós podemos avançar e muito. Por quê? Porque o poder para conquistar não está em nós, mas no Espírito Santo de Deus. Então, o mundo ele vai sugar o teu tempo, ele vai sugar a tua energia, para que depois você se encontre frustrado e decepcionado. Mas em Deus é diferente. No Evangelho é diferente. Porque o Senhor ele tem um plano para você. E o interessante do Evangelho é que ele, além de revelar um plano, ele vai ser o poder para fazer com que você cumpra esse propósito. Jim Carrey, que é um ator muito conhecido, vocês conhecem ele. Ele diz o seguinte: eu acho que todo mundo deveria enriquecer e ficar famoso e fazer tudo que eles sonharam, para que eles possam ver que isso não é a resposta. Gente, é verdade. A gente aqui não é rico, não é? Ninguém aqui é milionário ou tem uma riqueza acima da média, mas às vezes quando você vai começar a conversar com pessoas que têm fama, vocês vão ver que isso na verdade é bom, não é nem que seja errado, mas não é o segredo da felicidade. E o lance é que pode te enganar, é sutil. Sabe o que acontece? De acordo com a visão secular, você pensa o seguinte: se eu tivesse aquele carro, eu seria feliz. Isso é errado. Se eu tivesse aquele casamento, eu seria feliz. Isso é um engano. Se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. Isso é errado. Se eu tivesse 10 mil seguidores, talvez se eu tivesse 100 mil seguidores, eu seria... São enganos. A Bíblia nos ensina: seja feliz e seja grato hoje. Não projete felicidade no subjetivo. Não projete felicidade no que você não tem. Projete felicidade no que você tem, mesmo que seja escasso. Porque existe poder na gratidão. Você pode dizer amém por isso? Então, cuidado em idealizar um cenário que na sua cabeça é grandeza e está associado com felicidade. Eu estou aqui para te dizer, nem sempre. Conquista. Você quer ganhar dinheiro, quer guardar dinheiro, quer investir, quer ficar rico. Não acho que há problema nisso. Tem N projetos que você possa querer empreender, não tem problema. Ter 50 mil seguidores, não há nada errado nisso. Mas, por favor,
em nome de Jesus, não associe a felicidade a esses tipos de parâmetros. Bem, os discípulos experimentaram essa sede por grandeza. Olha só o que aconteceu. No livro de Marcos, pessoal, na Bíblia, conta uma história no capítulo 9. Vamos ler aqui juntos. Diz o seguinte: eles chegaram a Cafarnaum, uma cidade, né? Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo antes? O que vocês estavam discutindo no caminho para cá? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam sido discutido sobre quem era o maior. Olha para mim aqui rapidinho. Vocês entenderam aqui? Eles estavam indo para Cafarnaum, eles estavam trocando ideia. E Jesus estava ouvindo os discípulos trocando uma ideia. E basicamente a ideia era o seguinte: quem é o maior entre nós? Esse conceito de ser grande diante de homens não é um conceito globalização trouxe. A globalização potencializou esse problema. A rede social potencializou esse problema. Mas essa busca de grandeza, de ser reconhecido pelos homens, pessoal, isso aí é antigo. Desde desses caras aqui, ó, desde o início da igreja. Olha o que Jesus fala. Aí eles se assentaram, Jesus deu uma respirada, chamou os 12 e disse: pessoal, se alguém aqui quer ser o primeiro, vai ser o último. Tem que ser o servo de todos. Essa é a primeira definição que a Rise Church quer apresentar para vocês. Se vocês querem alcançar a grandeza, sejam o último, sejam servo de todos. No conceito da Bíblia, ser grande é aquele que serve. No conceito do mundo, ser grande é aquele que se destaca, é aquele que está em evidência. Pastor Jonathan, a gente teve um tourzinho essa semana em Fortaleza, Curitiba e Rio, e numa conferência de pastores, e o Jonathan foi bem legal, que ele falou o seguinte: tem pessoas que são tão narcisistas, e deixa eu falar aqui, me desculpe os psicólogos, eu sei que tem psicólogos aqui, mas tem pessoas que têm um comportamento narcisista, e o comportamento narcisista é fazer com que você não veja os seus pontos cegos, você vê o ponto cego de todo mundo. E o narcisista, ele é manipulador. Mas o narcisista, ele é tudo sobre ele. Ele sempre quer estar em evidência. Se ele está na igreja, ele de alguma forma quer estar no palco. Porque no narcisista e na igreja, muitas vezes foi errado. As pessoas começaram a entender que ser grande na igreja é aquele que prega. Deixa eu te falar o que a Rise Church acredita. De verdade. De verdade. A palavra ministério está associada com serviço. Quando eu estou pregando uma mensagem, eu estou servindo os irmãos. E o meu trabalho é tão importante quanto esse irmão que está tocando o teclado atrás de mim. O meu trabalho é tão importante quanto os irmãos que chegaram antes e arrumaram as cadeiras. O meu trabalho é tão importante quanto os tios e as tias que estão cuidando dos seus filhos agora. Ao entender isso, nós estabeleceremos uma cultura de grandeza, porque nós honramos uns aos outros. A honra de baixo para cima não é bíblica. A honra de baixo para cima, de cima para baixo e lateral, essa honra é bíblica. Vocês podem dizer amém? E aí o Jonathan falou o seguinte: olha, o cara, ele para estar em evidência, ele quer estar no palco, porque ele acha que estar no palco é ter evidência. Claro, queridos, olha só, não vamos ser hipócritas. É óbvio que eu estou em evidência, porque eu estou falando 30, 40 minutos com vocês. Não é questão essa. A questão é que a gente está deturpando os chamados porque a gente acha que para ser grande a gente tem que fazer isso ou isso. Isso não é bíblico. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: que aquele que quer ser o maior seja aquele que sirva. Então, quando o rapaz e a menina estão cantando aqui, eles estão servindo. Todos nós fazemos isso em serviço. Essa é a nossa cultura. E aí você tem tanto narcisista, ele quer é tudo sobre ele, que até quando ele vai no funeral ele queria ser o corpo para todo mundo ficar chorando por ele. Esse é o nível de querer os holofotes para nós. Só que a gente serviu um Deus que renunciou aos holofotes, renunciou à glória dos céus, renunciou à adoração, não de pessoas sujas como eu e você, mas renunciou à adoração de anjos, de arcanjos, para habitar entre nós. Se o nosso mestre teve a condição e a humildade de se humilhar e de se rebaixar para servir pessoas impuras como nós, porque nós não teríamos a mesma reação e a mesma motivação? Bem, então Jesus ensinou: vocês precisam ser o último e servos de todos. Aí,
Um capítulo depois, já acabou essa brincadeira, acabou essa conversa. Um capítulo depois, aconteceu o seguinte, olha só, outro versículo. Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, nós queremos que nos faça um favor. Eles ali empolgados: Jesus, faz um favor para nós. E aí Jesus falou o seguinte: fala aí, qual é o favor que vocês querem? Olha só o favor deles. Quando o Senhor se assentar no seu trono glorioso nos céus, a gente quer sentar nos lugares de honra ao seu lado. Sim, viu? Nós temos uma mania de grandeza desde os primórdios, todos nós. Eu também tenho, pessoal. Eu também tenho. E a única forma da gente aniquilar essa voz que apela por grandeza é entender que tudo é sobre a grandeza do nosso Deus. Não é sobre nós. E aí Jesus deve ter respirou fundo de novo, isso é a minha versão. Vocês querem sentar no lugar de honra, um à minha direita e outro à minha esquerda, não é isso? Aí eles, olha o que acontece, quando nós temos uma cultura de grandeza própria no nosso meio, começa a trazer indignação aos outros. A Bíblia fala que outros discípulos ouviram esses discípulos pedindo a Jesus lugares de honra. E aí os outros discípulos começaram a discutir com Tiago e João. Ei, que negócio é esse? Por que vocês vão ter lugares de honra? Gente, olha isso. Olha isso. Por isso que as pessoas falam assim: pastor, você não... Cara, como você consegue... Eu até que não consigo falar agora. Como é que você consegue lidar com as pessoas? As pessoas são, às vezes, meninos na fé. E eu falo, o que caracteriza a maturidade na fé é quão disposto a servir você está e a renunciar você está. Eles começaram a discutir. Jesus respondeu o seguinte: olha só. Os que são reconhecidos como governantes do povo e os que estão em posição alta de liderança governam opressivamente sobre seus súditos. Mas entre vocês não é assim. Repete comigo: entre nós. Não é assim. Não deveria ser assim. Nós somos um povo que tem Jesus como nosso Senhor e Ele se tornou servo e nós somos servos de todos. Isso precisa ser aniquilado do nosso meio, pessoal. Isso precisa ser aniquilado da nossa cultura. Jesus ensinou o seguinte: eu digo para vocês, o que o mundo fala é: tenha poder, mas eu vos digo o seguinte: vocês devem fazer o contrário. Se você quer ser o maior, seja aquele que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês será servo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dele como preço do resgate pela salvação de muitos. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pessoal, nós temos um exemplo majestoso, maravilhoso. Jesus renuncia à forma de Deus para se tornar servo de todos. A Res vai ser uma igreja saudável. A gente vai fazer a diferença nessa cidade quando a gente entender que não existe maior nem menor. Somos todos servos uns dos outros. Isso é verdade, isso é genuíno no nosso coração. Queridos, olha só, nós alcançamos grandeza. Eu quero que você seja uma pessoa, um ser humano que vai alcançar grandeza, mas debaixo da ótica de Jesus. E se você quer isso, eu quero declarar isso. Você vai alcançar grandeza quando você honrar a grandeza dos outros. Quando você começar a ver a beleza, quando você começar a enxergar como Deus enxerga as pessoas. Se você quer ser grande, começa a honrar a grandeza dos outros. Isso faz a diferença. Jesus fazia isso. Maior, menor. Primeiro, último. Exaltado, humilhado. Esses contrastes são bíblicos. Jesus estava nos ensinando como ser liberto do mundo, da ilusão da grandeza. Assim, Ele nos mostrou o caminho para a realização genuína. Servir é sobre isso, pessoal. Servir é sobre isso. Tratar o próximo como maior do que nós mesmos. Você pode dizer: eu quero isso. Eu sinto que isso é uma palavra de plenitude para a sua vida, para você ser feliz. De verdade. Tem muita coisa que você vê errada na igreja. Você começa a desanimar com a igreja. Você desanima com a tua jornada com Deus. E primariamente, as razões pela qual você desanima, na tua cabeça, são razões de ofensa contra você. Mas eu provo que majoritariamente é que você internamente está numa crise. Só que é mais fácil justificar a tua crise culpando outros. A minha palavra aqui para você, e é uma palavra um pouco dura, é para que você seja feliz. Existem algumas mensagens hoje dizendo que você, como se você é o centro.
E embora eu tenha dito no início que vocês são muito importantes para nós, vocês não são o centro do universo. Assim como eu não sou o centro. Jesus é o centro. Se você entender que você não é o Senhor, você é o servo, você dedica a tua vida toda em prol de alguém que é muito maior que você. E aí você vai ser capaz de lidar com algumas picuinhas que são tão irrelevantes, quando também Paulo nos orientou o seguinte: não percam o tempo com coisas que vão gastar a energia de vocês. Basicamente era isso que ele estava falando. E quando a gente está travando muito e paralisando muito, desanimando muito, e analisa aí, eu não conheço todos vocês, mas analisa aí, é sempre porque você tem um motivo, uma causa. Analisa se essas causas realmente são legítimas ou é você que tem um problema, que está sempre querendo justificar essa evidência que não está sendo projetada para você. Vamos tratar isso com ver os nossos pontos cegos. Eu creio que vocês vão experimentar plenitude. A gente chama o Grow Track. A gente chega cedo aqui, a gente pega peso, a gente carrega alguns pesos, a gente serve e a gente experimenta que o culto das pessoas que chegam cedo para arrumar acaba sendo um culto melhor. Porque a gente se engaja com algo que é maior que nós. Quantos aqui podem dizer amém por isso? A gente serve e ao servir a gente consegue entender o amor de Deus. Porque a gente faz para as pessoas, porque fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para o centro, que é Jesus. Nós temos empresários carregando peso aqui, médicos cuidando de crianças, professores, advogados, desempregados, não importa, segurando placas, tocando um instrumento. Porque nós entendemos na RES que serviço é a forma que a gente toca em Jesus. Serviço é adoração. Não, mas eu estou muito focado no meu tempo com Deus. Deixa eu falar uma coisa. Com todo o coração. Talvez você nunca mais volte aqui, mas conecta numa igreja, tá? Quando você quer tocar em Deus com tua adoração, que é espiritual pra caramba, só domingo à noite, e você quer que a igreja tem uma adoração muito forte domingo à noite, isso caracteriza que você não está cultivando isso durante a semana. Você não faz o que você tem que fazer durante a semana e você projeta a responsabilidade para o pastor te alimentar no domingo à noite 1h30. Ei, eu amo vocês. Espero que vocês continuem me amando. Mas a diferença de um menino para um homem, uma pessoa madura espiritual, é que ele cultiva relacionamento. Ele não depende de relacionar com um Deus maior que ele por causa de um pastor de uma igreja. Embora, sim, nós tenhamos um papel de empurrar, de aconselhar, de mentorear, de estimular, de inspirar. Mas muito da projeção e expectativa, queremos ver um romper domingo à noite, é porque você não cultiva isso durante a semana no teu quarto sozinho. Tranquilo. Se você cultivar, o que vai acontecer? Você vai amadurecer. Você vai entender o que é ser grande diante da ótica de Deus. O que vai acontecer? Toda a tua ótica e o teu coração vai estar em servir e alimentar pessoas. Eu te provo isso. Irmão, eu sei que eu pareço que eu tenho 18 anos. 18 anos eu tenho de casado, irmão. É muita experiência aqui. É muita sabedoria aqui. Me dá um sol maior, toda a honra e toda a glória para mim. Mas de verdade, eu vejo essa história recorrente, isso também aconteceu comigo. A gente tem uma facilidade em apontar e não detectar os nossos pontos cegos. Se a gente fizer isso, a detectar os nossos pontos cegos, a gente vai ser uma igreja crescente. Isso é muito de verdade. A gente projeta culpa. E muitas vezes você pode sim ter razão. Não estou falando que, mas muitas vezes é mais fácil. Bem, para terminar, eu quero contar 2 histórias. E vocês já ouviram falar de um artista que
teve tanta influência no nosso século, Michelangelo, e tem uma história bem legal, pessoal. Tem uma história que falam que Michelangelo estava fazendo aquelas pinturas, né? As pinturas que são históricas nas igrejas, e são pinturas lindíssimas. E imagina, sem a tecnologia, sem a estrutura, há tanto tempo atrás, Michelangelo, então, ele estava num templo, ele estava pintando. E um servente da igreja chega e fala, Michelangelo, e ele pendurado num andaime, né? O que você está fazendo aí? Aí ele, eu estou pintando, você não vê? E aí aquele servente fala, sim, é óbvio que eu vejo, mas você está usando a tinta dourada numa aresta que ninguém que vai entrar no templo vai poder ver. Essa aresta, ela fica escondida e essa tinta é muito cara. Ninguém vai ver. E Michelangelo lá de cima responde, mas Deus vê. Deus vê. Se ser grande para você é ser visto por homens, você não entendeu a mensagem do Evangelho. A gente serve aqui porque a gente faz para Deus. E a gente vai estar disponível para empurrar, te levantar e vamos lá, não desiste. Mas se isso está acontecendo toda hora com você, entenda, é talvez porque você não está sendo a evidência do ato. E se você mudar a tua ótica, talvez assim você vai encontrar plenitude e felicidade. Mas Deus vê. Deus vê quando você acorda de madrugada e você ora e você chora. Deus vê. Deus vê quando você está embaixo com as crianças e as crianças estão dando trabalho e você está cansado porque você teve um dia cheio. Deus vê. Ei, eu te falo e eu te afirmo uma coisa. Tudo que você fizer por um dos meus pequeninos, você não está fazendo pelos meus pequeninos, mas você está fazendo para o próprio Deus. Deus vê. Quando você perdoa alguém, quando você trata bem alguém no mercado. É fácil ser cristão aqui, né? É fácil ser espiritual aqui. Mas eu desafio que nós sejamos uma igreja espiritual na nossa faculdade, na nossa empresa, na forma de tratar a pessoa, naqueles que te feriram, perdoem, porque Deus vê, não apenas vê, mas Ele recebe como um ato de adoração. Pessoal, o serviço é um ato expressivo de adoração. Mas e a minha mão levantada e a minha música cantada no meu quarto, que eu fico chorando 3 horas e eu até falo em outras línguas estranhas para Jesus? Deus também vê isso. Mas se você cultiva isso, inevitavelmente você não vai ser uma pessoa que vai ser amável com outras pessoas na rua. Você vai ter paciência, porque Deus vê. Deus vê o trabalho da sua mão, não é em vão. Deus, por ser um Deus de princípios, nunca irá te posicionar com mais responsabilidade se você não entender a importância e a relevância de toda forma de serviço. Eu me mudei para Colorado 12 anos atrás. Minha função, eu era aluno de uma escola ministerial, 9 meses. Eu fiquei dirigindo para missionários e pastores. Missionários chegando no aeroporto. Quem ia dirigir? Samuel. Pegava a van, acordava cedo, de madrugada, levava missionário. Era o que eu fazia. Ninguém sabia que eu era um pastor, já era pastor. Eu fiquei estudando numa escola e o meu papel era trabalhar na mídia, que nem esses irmãos estão fazendo aqui agora. Eu fazia isso, operava a câmera e outra. Eu pegava missionários no aeroporto, levava para igrejas, ficava fazendo translado com missionários. Eu fiz isso durante 9 meses. 2 anos depois, eu fui contratado para ser o pastor de missões da igreja. E operando num budget que teria um controle com 44 missionários ao redor do mundo. Qual é a ideia? A ideia é que eu, de fato, dirigia a van e dava carona ou ajudava a servir esses missionários com todo o coração. Porque Deus vê. E Deus vai te honrar. Vou dizer de novo. Todo serviço que é de coração para Deus, Deus vai te honrar. Se não for nessa timeline aqui, não importa. Pode ser. Porque a Bíblia fala sobre cultivo, sim. Mas se não for aqui, Deus vai honrar teus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque todo dinheiro, todo tempo, toda dedicação que é de coração para Deus, Deus vê. E nunca vai ser em vão. As pessoas perguntam como você conseguiu ser pastor numa igreja americana, como você conseguiu... Bem, eu tenho uns talentos, sabe? Eu sou legal. Eu tenho os talentos, mas eu entendi uma coisa. O meu avô começou a servir Deus e Deus viu.
O meu pai começou a servir Deus e Deus viu. A minha mãe começou a servir Deus e Deus viu. E muita coisa que eu vivo, eles não viveram nem metade. Mas eu só vivo porque eles começaram a servir. Talvez você não tenha um avô, uma avó, um pai, uma mãe que começou a servir Deus. Mas você pode ser esse avô e essa avó para alguém no futuro. A nossa proposta de Race não é ser para uma igreja para o nosso tempo. É ser uma igreja relevante para essa cidade aqui. A gente vai servir essa cidade. Mas como a gente vai servir pessoas que não são cristãs, a gente não foi chamado para convencer pessoas a se converter ao cristianismo. A gente foi chamado para fazer o que Jesus fez. O quê? Servir. Jesus lavou pés de pessoas imundas. E naquele tempo o pessoal não tinha havaiana. Era pés muito sujos. E eu estou falando que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele não apenas vem para servir o homem, mas Ele lava pés de pessoas sujas, pecadoras. Pessoal, é esse evangelho que eu creio. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. E isso fala sobre servir todo mundo. Não tem essa de pastor ser mais importante que ninguém. Isso não é bíblico, pessoal. Isso é a ótica humana, pessoal. Temos ofícios diferentes, sim. Temos governos diferentes, sim. Mas ninguém alcançou Deus a não ser pela graça dele. Todos nós fomos alcançados da mesma forma. Ei, pessoal, você pode dizer amém por isso? Se a gente tem a consciência que nós somos servos, a gente vai servir essa cidade. Deixa eu dizer o que vai acontecer. Botafogo vai conhecer quem Jesus é. A gente vai começar a mudar as estatísticas de comunidades e de diferenças sociais. A gente, como igreja, tem recursos humanos, recursos financeiros para fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é o serviço que Jesus nos legitimou para fazer. Porque quando a gente fala sobre... Você acha que a Race Church se trata de um domingo à noite? Se você acha que é isso, não volte mais aqui. A Race Church se trata de ser uma plataforma de serviço à cidade. A gente não vai descansar enquanto a gente não começar a servir pessoas e as pessoas começarem a entender. Por que vocês fazem isso? Porque nós fomos servidos por Jesus. Ele nos serviu, a gente vai servir. Mas eu não acredito nesse Deus. Não precisa acreditar. Não precisa acreditar. Porque o nosso papel não é te convencer, o nosso papel é servir. Nós vamos construir um Dream Center. Nós vamos servir pessoas carentes, famílias carentes, mães solteiras, pessoas que estão em situação de desigualdade, entendendo o seguinte, que não é nossa ação social, a nossa obra social o que vai nos fazer merecedor. Nós só fazemos como consequência daquilo que Jesus fez por nós. E a nossa fé é assim. Sabe? Jesus lavou os pés. Num tempo que só escravos e servos lavavam pés. Você imagina, 12 discípulos olham, mas calma aí, você não disse que esse é o Rei dos Reis? Por que ele está prostrado, ajoelhado, lavando os pés do pessoal? Naquela época, pessoal, quem lavava pés era um ato normal. Mas quem fazia isso eram os servos das casas, os escravos ou mulheres. Jesus então se humilha, ele faz mais uma vez. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, se vocês querem embarcar comigo nisso, vocês vão ter que estar preparados para lavar pés de pessoas. Porque o mundo está mandando você ter 100 mil seguidores. Eu digo o seguinte, sirva pessoas. Mas para fechar, não sirva querendo ganhar algo em troca, de verdade. Por exemplo, eu aqui. Eu quero que vocês voltem à igreja. Eu quero que vocês conectem com Jesus. O meu desejo como pastor é que vocês cresçam em Deus. Mas é o meu papel como pastor pregar a palavra de Deus, mesmo que isso venha confrontar vocês. Mas o confronto aqui seja em amor, para desafiar cada um de vocês. Porque ai de mim chegar diante de Deus e falar, e ouvir, cara, você fez deles o centro, quando eu era o centro. E eu não negocio, nunca negociei a minha glória com ninguém. Race Church, nós queremos ser uma igreja que entende quem é o centro. E por isso a gente dedica a nossa vida para Ele. Se você puder